Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa série Livro Confiável, onde o livro é a Bíblia e ele é um livro confiável. Uma coleção de livros, na verdade, o que é justamente o assunto desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como a Bíblia é um livro que é tematicamente unido, quer dizer, existe uma narrativa unificada. O que você pode vir e falar, um livro com uma narrativa unificada? Só que não é um livro qualquer, é uma coleção de livros com pergaminhos, livros que foram escritos em línguas diferentes, em épocas diferentes e, o meu favorito, em estilos literários diferentes. Quer dizer, você tem um poema, na Bíblia você tem narrativa histórica, tem poema, canção, tipo música que foi escrita ali, às vezes ele até refere qual que é o gingado da música. Você tem correspondência alheia, você tem vários tipos, você tem a literatura apocalíptica, o mundo vai acabar, e tudo isso casando com uma narrativa coesa e unificada, o que não é nada senão sobrenatural. Imagina que você pede para uma pessoa desenhar uma peça de um quebra-cabeça. E aí depois de vários anos você pede para outra pessoa desenhar outra peça de quebra-cabeça. E aí você vai para uma pessoa de outra cidade e pede para ela desenhar outra peça do quebra-cabeça. E você faz isso com 40 pessoas ao longo de muitos anos. E aí no final você tenta juntar as peças desse quebra-cabeça. Qual que é a chance disso se encaixar? Então, você acabou de ouvir o que é a Bíblia. Milhares de anos, 40 autores diferentes, 3 continentes e 3 línguas diferentes. Assim, a Bíblia foi composta. Por que isso é interessante? Essa obra coletiva é algo que dá um nó na cabeça acerca da Bíblia, porque normalmente as religiões não nascem assim. Por exemplo, o Alcorão, ele é um livro sagrado do Islã, e ele foi revelado somente ao Maomé. E depois você tem pessoas que discutem, foi ele mesmo que falou, e versões diferentes que se ramificam disso. O confucionismo, ele é um sistema filosófico chinês que foi criado apenas por Confúcio. O budismo, por exemplo, é validado nos ensinamentos especificamente apenas de Siddhartha Gautama, do Buda. Já a Bíblia, 1500 anos, 40 autores, 3 continentes, 3 línguas, mantendo a mesma história de redenção, de Gênesis e Apocalipse, e autores que são poetas, alguns que são profetas, alguns são príncipes, reis, pescadores, soldados. Como é possível? Só pode ser inspiração divina. Inclusive, falando em inspiração divina, tem uma playlist que eu amo usar para estudar, que ela se chama Playlist para Estudar como um Filósofo Medieval tendo a revelação da verdade pela graça divina. Tudo isso começando por Moisés e todos os profetas. Em Lucas 24, no versículo 27, Jesus senta com seus discípulos, e obviamente até então o Novo Testamento não foi escrito. Se você tem dúvidas sobre como a Bíblia foi canonizada da maneira que ela é, escute esse podcast aqui que responde essa pergunta. Hoje não é o dia de falar sobre isso, mas basicamente foi através, da maneira mais simples, foi através da mão do Senhor, instruindo conselhos de homens que se juntaram ao longo dos anos e em consenso tiveram isso. Agora, pode não parecer muita coisa, mas se você já uniu 5 crentes na mesma sala e viu eles ter consenso sobre alguma coisa, você sabe que isso aqui é um milagre. Mas enfim, Lucas 24, 27, Jesus senta e, começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou aos seus discípulos como que constava, tudo que estava escrito a respeito dele. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, quer dizer, existe um tema unificado, todas as escrituras apontam para isso. Esse é o Velho Testamento. E o Novo Testamento são são os ecos do entendimento dessa revelação e o que esses homens se colocaram a fazer após isso ter acontecido e instruíram o movimento, as pessoas que se aderiram ao movimento que nasceu disso. Mas mesmo com pessoas diferentes, estilos literários diferentes, línguas diferentes, a Bíblia conta uma só história através de narrativa histórica, poemas, canções e correspondência alheia. É uma história de criação e redenção, sobre como Deus criou o homem e, apesar da desobediência desse, o amou tanto que decidiu redimi-lo e dar para o homem, para todo aquele que nele crê, uma chance de não perecer, mas de dar a vida eterna e viver para sempre dando rolê no Império de Jesus. Agora, isso simplificando, você não faz ideia, a não sei que você gaste sua vida estudando esse livro, o que vai por mim é uma ótima decisão. Mas quando você vai vendo o jeito que esse quebra-cabeça se monta, cara, isso é algo extraordinário. A Bíblia é um livro complexo, lindo e verdadeiro. E o fato de que a Bíblia tem uma narrativa coesa e unificada, apesar de todas essas diferenças, é algo extraordinário que mostra para mim como a mão de Deus está sobre a palavra de Deus, sobre sua palavra.
sobre a Bíblia. Essa narrativa unificada conta uma história da qual você inevitavelmente faz parte, porque você está preso, conectado com essa raça humana que foi criada com propósito, se desviou desse propósito, mas pela graça de Jesus Cristo foi dada uma chance, pela misericórdia de Deus, de voltar nesse propósito. E talvez, às vezes você olha para a vida e pensa, cara, como é que isso faz sentido? Qual é o sentido da vida? Tanta gente corre atrás dessa pergunta, mas não sabe que na verdade a Bíblia responde essa pergunta. Atos 17, Paulo está ministrando aos gregos diante do altar do Deus desconhecido, o Deus que eles adoravam mas não conheciam, e ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é Deus, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso, por quê? Qual é o sentido da vida? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Quer dizer, talvez você olhe para a vida e ela não faça sentido porque você tem olhado da perspectiva errada. Mas existe um livro. Eu posso te dizer que minha vida mudou depois desse livro. E eu me apaixonei por essa narrativa unificada. E esse é o motivo pelo qual eu vou gastar o resto da minha vida buscando conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Porque Jesus é essa narrativa unificada. Tudo aponta para ele, a obra que ele fez naquela cruz. Tem um teólogo que uma vez ele resumiu a Bíblia inteira numa frase. E eu vou ler ela para você para acabar. Uma tradução livre do que esse teólogo falou. As Escrituras nos contam a história de como um jardim foi transformado numa cidade no jardim, mas somente após um dragão ter transformado esse jardim num deserto vicioso, assombrado por corujas e chacais, o que durou até que um guerreiro escolhido viesse para matar esse dragão, desistindo da sua própria vida no processo, mas com o seu sangue efetivando a transformação do deserto numa cidade do jardim. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.